Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe também, deixe o seu comentário porque isso ajuda muito, tá joia? E eu gostaria de conversar com vocês neste vídeo falando um pouco da minha experiência com a teologia da libertação. Eu fiz um vídeo recentemente falando no meu período de conversão, que eu passei pelo Espiritismo, pela Umbanda, por algumas outras religiões, até que então eu me converti para a Igreja Católica, né? A Igreja, na verdade, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja também que eu fui batizado quando criança. O fato é que depois que eu me converti, eu conheci duas realidades, a realidade da renovação carismática católica e também conheci a teologia da libertação. A teologia da libertação, na década de 80 e também aí nos anos 90, ela era muito evidente, ela era muito forte. Hoje nós também temos muitos resquícios da teologia da libertação por parte de boa parte aí do clero, né? Da forma como a teologia ela foi entendida e ela é empregada dentro da atmosfera paroquial, vamos dizer assim, né? Mas enfim, o que que eu presenciei dentro das paróquias, o que que eu presenciei em determinados tipos de movimento, né? Então, por exemplo, quando eu saí do espiritismo e eu comecei a frequentar missas, né? Eu me lembro de uma missa, de um período em que havia a campanha da fraternidade voltada para os jovens, né? Uma campanha chamada Juventude Caminho Aberto. E aí eu fui participar de uma missa e nessa missa eu lembro que um grupo de jovens eles estavam posicionados ali no início, né, da fila processional, para que fosse iria acontecer uma procissão com eles, ah, conforme a campanha da fraternidade, né, Juventude Caminho Aberto. E aí eu lembro que eles começaram, esse grupo de jovens começou a entrar dentro da paróquia com cartazes e gritando, cantando aquela música do Titãs, foi muito famosa na década de 80, Bichos Sai dos Lixos, né? Presenciei algumas missas, né? Que talvez tenham sido até mesmo inválida pelo tipo de pão que foi feito a consagração, né? Era um pão fermentado, era um pão desses de padaria que a gente comprava, se compra em qualquer supermercado, em padarias, etc., né? Presenciei também, eu não só presenciei, como também eu fiz e cometi muitos abusos litúrgicos, né? Por exemplo, eu fiz várias encenações dentro da Santa Missa. Não, fiz e promovi também, né, algumas encenações. Cartazes. Também lembro que foram danças de balés também dentro da celebração litúrgica. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente começa a conhecer a igreja, entender o mistério salvífico, entender o que é liturgia e o que de fato acontece no rito da missa, você começa a perceber que determinados elementos eles não se encaixam, eles não estão ali naturalmente. Eles são, na verdade enxertados nestes momentos e dá a impressão de que aquilo está dentro da conjuntura litúrgica, e na verdade não está, né? Uma outra coisa importante que eu também quero relatar é o seguinte: como eu estava iniciando a minha caminhada dentro da igreja, né, eu estava começando a me envolver na vida sacramental, então toda vez que eu buscava, na maioria das vezes, não vou dizer todas as vezes, porque também vou estar exagerando, né? Mas, por exemplo, eu buscava confissão. E aí eu ia comentar, por exemplo, pecados que fere, por exemplo, a castidade.
E muitos padres, ele não se preocupa com isso, Deus não olha isso, Deus olha o seu coração, o pecado é o pecado social, né? Então, como se todo pecado que existisse no mundo fosse o pecado social, né? Então, por exemplo, o adultério, é, sexo antes do casamento, a fornicação, mentiras, né? Isso não fosse pecado, né? Então, o pecado é o pecado do egoísmo, é o pecado do mal social, e tudo isso não fica muito claro para nós. E na época eu era bem jovem, eu tinha lá meus 18, 19 anos, né? Quando eu estava voltando para a Igreja Católica. E isso me trouxe muita confusão, né, dentro desse ambiente, porque afinal de contas você, por exemplo, né, eu comecei a ter contato com o catecismo da igreja, e ao ler o catecismo você se depara com uma série de elementos doutrinários que concorda entre a doutrina, né, as Sagradas Escrituras e a tradição. E você começa a perceber que isso não se encaixa, né? O padre, ele não te orientar dentro da sua vida, dentro da puberdade, descobertas, né? É, ter relações fora do matrimônio. Então, por mais que você leia, né, nas Sagradas Escrituras, que você leia ali no catecismo, mas um padre diz, não, não se preocupe com isso, né? Deus é misericordioso. Então você começa a deixar a sua consciência muito mais laxa, né? Você começa a deixar a sua consciência muito mais suscetível à realização de pecados e você começa a cometê-los, né? Porque se o padre, né? Você absorve a autoridade do padre e começa a achar que todo o resto que antes existia, né, que ah, a castidade, né, as virtudes e tudo mais, e os próprios 10 mandamentos, são coisas meio que ultrapassadas. Então, quando alguém fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se a pessoa ela não tem um entendimento catequético de que isso é só uma síntese dos 10 mandamentos, a pessoa ela começa a considerar, bom, então eu amo Deus a todas as coisas, eu não faço mal para o meu próximo e todo o resto, né? Então se eu cometo um deslize é, sexual por ali, não tem problema. Se de repente eu tenho algum tipo de traição, né? Deus vai me perdoar. Esse não é o pecado. O pecado, então, é um mal social que não se explica. Se fala-se muito de mal social, mas não se explica. O mal social é o quê? É você roubar, né? Como se simplesmente o roubo fosse o único pecado que existisse, né? Então essas coisas deixam a pessoa realmente no estado de muita dúvida. Eu me lembro uma vez que eu também fui em uma espécie de retiro, e isso foi em Santos, no estado de São Paulo. E eu fui num convento, né? Eu lembro que eu cheguei lá para. Imaginei, inclusive, que fosse alguma coisa de aprofundamento, porque eu estava pertencia a um determinado grupo de jovens, né? E quando eu cheguei nesse grupo, eu percebi, nesse retiro, eu percebi que, na verdade, ele era uma espécie de movimento. é, Parecia um movimento sindical, porque eu lembro que tinha uma figura, uma pessoa, né, um dos que iriam também fazer esse retiro, ele estava com vestimentas da cabeça ao pé de estrelinha do PT, boné, camiseta, chinelo, e eu não estou exagerando. A pessoa ela parecia uma árvore de Natal com broche, camiseta, boné, do PT. Por que que muitas pessoas elas acabam voltando no PT? Porque muitas pessoas elas ainda imaginam que o PT ele era uma espécie de partido que
que a igreja como um todo apoia, ou que fosse um partido genuinamente católico. Essa grande confusão, ela permeou, ela ficou na cabeça de várias pessoas, né, durante gerações e ainda está. E nós sabemos que, infelizmente, este partido, na sua síntese, ele não é cristão. E isso demorou longos anos para que eu pudesse perceber, né? É, eu já entrei, como eu comecei a participar dentro das vidas de vida pastoral, fui ministro da Eucaristia, coordenei grupo de jovens, eu convivi com sacerdotes, né? Então eu já entrei em casa paroquial, por exemplo, em que havia várias máquinas, não eram bem máquinas, né? Mas eram estampas, né? Máquinas de fazer estampas de partidos, né? Entre eles o próprio Partido dos Trabalhadores, né? E aquilo, assim, me incomodava, me trazia um certo constrangimento, mas eu achava que, na verdade, aquilo fazia parte da, da arquitetura católica, né? Do esqueleto católico. E, na verdade, não é, né? Na verdade, a igreja, ela é um núcleo baseado justamente nesses três elementos que eu falei anteriormente, que é a doutrina, as Sagradas Escrituras e a tradição. Tudo mais que aparece na própria liturgia, nos cantos e em tudo mais, são enxertos, são elementos que são incorporados, mas que nós acabamos não questionando, justamente porque nós damos uma razão de autoridade ao clero, que de fato eles têm, né? E quando eu falo clero, eu não estou me referindo a todos os padres, eu estou referindo a uma parte do clero, né? Incluindo bispos, diáconos e etc, né? E toda essa confusão, ela passou a se dissipar demorou anos para que eu pudesse perceber que de fato eu não estava vivendo uma fé realmente católica, né? Eu não estava buscando de fato uma santidade. Isso demorou anos. Eu vivi muito tempo sem viver a castidade, né? Eu já tinha, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, inclusive, mas eu tinha o vício da pornografia, né? E você pode perguntar, mas por que que isso é culpa dos padres? Não, não necessariamente. Isso não é culpa de sacerdotes ou do padre. É claro que é minha culpa porque eu tomei por decisão. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque depois eu faço um vídeo só sobre isso. Mas acontece que quando eu levava isso para a confissão, isso não era tido como algo que eu teria que necessariamente me libertar. Entende? Então havia uma relativização da doutrina, uma relativização da fé. E o que é uma relativização? Relativização é quando você sabe que aquilo é pecado, de fato é pecado, né? Vamos supor, você pega lá o catecismo, né? Não tem o catecismo aqui, não sei onde eu coloquei. Você pega o catecismo e você vê lá, olha, pecado, tal, tal. Aí, olha lá para os 10 mandamentos. Você sabe que tal coisa é pecado. E aí quando você percebe isso, você fala assim, poxa, eu estou me destruindo, né? Aí você leva isso para a confissão. Aí isso, né? O sacerdote, não se preocupe, não seja tão assim com você e tal. Então você começa a relativizar. Uma coisa que é certa, uma coisa que está dentro da doutrina católica, você relativiza. Ah, eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar assim como eu sou, Deus é misericordioso e por aí vai. Então a teologia da libertação, ela trouxe um balde de relativização dentro da igreja, dentro das paróquias. E isso contribuiu para uma série de desastres, né, na sociedade, inclusive. Porque o próprio indivíduo, que é católico, que é cristão, que torna-se
relapso, né, que torna-se medíocre na sua fé, ele vai ser um cidadão medíocre também. Ele vai passar a relativizar tantas outras coisas que existem dentro da sociedade, tá? Eu teria muitos outros situações para falar que eu também presenciei dentro da teologia da libertação, mas eu também não quero deixar esse vídeo aqui muito longo. E talvez eu passe e mostre algumas imagens aqui no final, que é muito fácil de se encontrar, inclusive na internet, de abusos que aconteceram e acontece em várias liturgias, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Então, olha, se você é católico, se você assistiu esse vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Diga se você já presenciou, se você também já viu, se você já fez e cometeu algum abuso, né, litúrgico ou dentro da igreja. Tá joia? Fique com Deus, um grande abraço e até mais.